Eu quero falar hoje sobre dois eventos bizarros que aconteceram nesses últimos dias, né? O primeiro deles tem a ver com a live que o Bolsonaro fez ontem no hospital. Ele todo arregaçado lá, se recuperando de uma cirurgia que ele fez, ele está há alguns dias no hospital já, e ele vai e faz uma live para agradar a base dele, né? Só um pouco antes disso, quero comentar o seguinte. Não sei se vocês repararam, mas sempre quando ele está internado, quando ele está hospitalizado, a quantidade de besteiras que a gente tem que analisar depois aqui reduz drasticamente. Até dá uma microimpressão de normalidade. Parece que por algum tempo, parece que por alguns dias, você tem um governo mais ou menos normal. Apesar que você sempre tem a trupe do Bolsonaro, quem o cerca, os filhos dele, os ministros, para cumprir esse papel. Mas ele não resiste. Daí ele vai lá e faz uma live, embora ele não tenha dito nada absurdo nessa live, ele só fez um sumário das conquistas dele dessa semana. A própria exposição dele nessa condição tão fragilizada é desnecessário, gente, é desnecessário. Tipo, mas isso demonstra o estilo populista dele, né? De sempre, como eu disse, inflamando as bases e fazendo esse contato direto com as pessoas, sem intermédio da imprensa, que eles chamam de extrema imprensa, que é uma imprensa que distorceria tudo o que ele diz. Então ele vai lá, faz esse contato direto pela internet para mandar um sinal de vida para as pessoas. Estou aqui, não morri, estou vivo, estou aqui. Confie em mim. Isso é uma coisa estranha, porque tudo indica que ele chegou a cogitar nem sequer transferir a presidência para o vice durante a ausência dele. É tão grande a suspeita dele em relação a quem o cerca, as pessoas que estão próximas dele, que nem o vice-presidente merece a confiança do Bolsonaro. Você tem lá o vice, o Mourão, agora como presidente, e ao mesmo tempo você tem o Bolsonaro constantemente dando sinais de que, olha aqui, eu sou o presidente ainda, tudo bem? Tá ok? Inclusive essa paranoia, esse temor de conspirações internas já foi também exposta e já foi relatada por pessoas próximas ao Bolsonaro. Há um constante medo de inimigos imaginários ali, pessoas potencialmente perigosas ao redor dele. O próprio Carlos Bolsonaro já tuitou isso uma vez também, né? Dessas pessoas próximas que querem derrubar o Bolsonaro, que querem destruí-lo. Então, como eu disse, essa cena toda no hospital ali é desnecessária, gente. Sabe? Eu até tive um pouco de receio de assistir porque eu tinha visto a foto e não me parecia nada muito agradável. É curtinho, são 3 minutos de live e no final você vê que ele está realmente desgastado. Desnecessário. Não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, não tinha nenhum propósito de fazer isso. Ele poderia esperar esse período de repouso, de descanso, de recuperação, fazer uma live semana que vem, mas não. Como eu disse, ele tem que sempre manter constantemente esse contato direto com a base bolsonarista. Essa é a primeira coisa bizarra, o primeiro evento bizarro. O segundo evento bizarro foi uma palestra que o Ernesto Araújo, o chanceler, né, o ministro de Relações Exteriores, deu no dia 11 de setembro, no dia do atentado às Torres Gêmeas em Nova York. E ele deu uma palestra no Heritage Foundation, que é um think tank conservador. E toda a fala dele ali representa muito bem esse governo paranoico, esse governo movido por teorias conspiratórias. Toda a fala do Ernesto Araújo recheada de referências conspiratórias ali, de teorias conspiratórias importadas dos Estados Unidos, boa parte delas, de ataques a personalidades da esquerda, de ataques à esquerda, de ataques a pensadores e filósofos da esquerda. Inclusive alguns que nem sequer são comunistas, eles vão lá e atacam porque eles põem tudo no mesmo balde. Então você tem uma fala ali de quase uma hora entre a palestra e perguntas e respostas, e você tem uma coleção de absurdos ali, né? O Ernesto Araújo, ele frequentemente empreende essa cruzada moral, essa cruzada espiritual e simbólica que eles pensam estar defendendo, né, de defesa de certos valores cristãos do Ocidente contra o globalismo. E a gente vai ter que voltar algum momento aqui e analisar o que é globalismo, o que é essa ideia que eles defendem e da qual tem tanto medo, assim, porque isso é fundamental, na verdade, tanto na ideologia bolsonarista quanto na ideologia trumpista também. Então você tem essa rejeição desse globalismo, que seria um projeto internacional, segundo Ernesto Araújo, nessa fala aí, de domínio das elites sobre os países, de domínio da narrativa e da ideologia também, e dos símbolos, né, do sequestro dos símbolos, como ele fala ali. Bem, a fala dele é meio obscura em alguns sentidos, né, porque ele entra no aspecto metafísico daquilo que ele acredita, mas na prática o que ele diz ali, que você tem 3 tipos de ataques globalistas, né, 3 frentes globalistas de controle. A primeira delas é o aquecimento global, o que ele chama de climatismo, que segundo ele, segundo ele, o aquecimento global é
uma estratégia globalista de controle dos países, de implementação de uma ditadura no mundo. Então você usa o pretexto do aquecimento global para poder invadir outros países, para poder destruir a soberania de outros países. E ele usa como referência isso, né, um artigo da Foreign Policy, de maneira completamente deturpada, porque o artigo não fala isso, né? O artigo, como eu mencionei em outro vídeo aqui, ele propõe um cenário hipotético, né, de que no futuro, por causa da destruição do meio ambiente, por causa do aquecimento global, por causa do risco à existência humana no planeta, poderia eventualmente, em algum momento futuro ali, que países, que nações decidissem usar até de violência ou até de invasão para proteger certos recursos naturais. É um cenário hipotético. O autor do artigo não está defendendo isso, ele não está propondo que invadam o Brasil e peguem a Amazônia. Não é isso que ele propõe, não. Ele só fala mesmo num cenário hipotético de uma crise ambiental global no futuro e que possa, de fato, levar países a se preocupar com certos recursos que podem afetar a nossa existência. Mas ele vai lá e utiliza esse artigo como se fosse uma defesa da invasão do Brasil, né? Como se estivesse propondo que invadissem o Brasil e roubassem a Amazônia. Então você já tem ali um factoide, né? Uma invenção dele ali, uma interpretação dele equivocada para defender essa noção de uma ditadura globalista para tomar a soberania brasileira. E ele diz logo no começo, logo na introdução, que o Brasil está no local ao qual ele sempre pertenceu, mas que nunca esteve. Então, na visão do Ernesto Araújo, pela primeira vez na história brasileira, o Brasil agora está ocupando um papel de protagonismo global, mesmo com um governo completamente insano, desrespeitado mundialmente, desrespeitado por outras nações e pela imprensa estrangeira e pelo mundo inteiro, na verdade, né? Você tem boa parte do mundo horrorizado observando o Brasil agora, estupefato, sem saber o que está acontecendo. Mas, na visão do Ernesto Araújo, possivelmente do governo Bolsonaro, o qual ele representa, essa é uma conquista, uma vitória, né? O Brasil agora está ocupando o cenário que ele sempre mereceu e nunca ocupou. O que é assustador, né? Pensar que está ocupando agora esse espaço de malucos conduzindo um país. Então, a primeira coisa que ele diz é que o aquecimento global é uma invenção, não tem fundamentos científicos, há vários estudos que desmentem isso, então não há nenhuma comprovação para isso, e que é uma retórica, é um recurso ideológico para controle de países, em prol do globalismo. Basicamente é isso que ele diz, contestando também inúmeros estudos que demonstram, de fato, a crise ambiental que o mundo está entrando. Ou seja, faz aquele recorte, né? Ele recorta aquilo ali que corrobora o que ele quer dizer e desconsidera inúmeros estudos que apontam em outra direção. Eles fazem muito isso. Inclusive o Olavo de Carvalho, que é o guru do Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo é um olavista, o Olavo de Carvalho faz isso. Ele pega, por exemplo, o único cientista brasileiro terraplanista como se fosse uma defesa do terraplanismo, sabe? Como se fosse um argumento em favor dessa teoria conspiratória. Basicamente é isso. Depois, o segundo ponto que ele fala tem a ver com a questão de gênero, né, ideologia de gênero, né, que é também outro factoide, outra bobagem da extrema-direita no mundo, dos fundamentalistas religiosos, em grande parte, e ele diz que o aquecimento global, né, o climatismo, como ele diz, trabalha em serviço da ideologia de gênero, de que alguém pode virar homem e mulher se quiser, quando bem entender, e também é uma bobagem, é uma distorção completa do que trabalha os estudos de gênero. Só que não chega a abordar muito, e o terceiro ponto que ele menciona é aquilo que ele chama de rejeição ao nacionalismo. Então, para ele, o nacionalismo, que a gente sabe que teve consequências catastróficas ao longo do século XX, né? O nacionalismo está no cerne de movimentos fascistas e nazistas, está no cerne de guerras mundiais que levaram à morte de milhões de pessoas. Então ele vai lá e diz que esses dois itens anteriores estão a serviço desse embate, desse confronto ao nacionalismo. Porque o nacionalismo é uma coisa boa, que é importante que as nações se defendam, tenham sua soberania, que não haja esse globalismo, esse apagamento de divisões nacionais, ou daquilo que ele acha que são os efeitos nefastos desse mundo globalizado agora. Essa é a essência da fala do Ernesto Araújo, mas tem um ponto ali que também é importante, porque você vê na mensagem do Bolsonaro frequentemente também. Que ele diz que essa luta que eles empreendem agora contra o establishment é que eles acham que eles estão fora do establishment. Eles acham que tanto o Bolsonaro quanto o Trump são outsiders no cenário político. Então você tem o Bolsonaro, que é alguém que passou 30 anos da vida dele no parlamento, e eles veem o Bolsonaro como se fosse alguém de fora desse cenário, como se ele não pertencesse a esse mundo. E no caso do Trump, você tem um multibilionário, alguém que há anos utiliza o poder econômico dele para manipular o processo político nos Estados Unidos também, e ele diz isso, né? O próprio Trump disse isso durante a campanha eleitoral dele, que ele sabia muito bem como funcionava o lobby nos Estados Unidos, porque ele fazia parte desse processo, e daí o Trump se apresenta como alguém fora do sistema também, como alguém que vai combater as elites da qual ele faz parte. Então você tem duas pessoas que utilizam uma retórica populista, de nós contra eles, de nós contra o establishment, de que nós somos a voz do povo, né? Então você tem um parlamentar, 30 anos no parlamento, e um multibilionário, e os dois se representam como a voz do povo, como se eles compreendessem o que o trabalhador, de fato, a pessoa humilde, precisa, e vão defender
esses objetivos, vão defender essas lutas, sendo que no fundo eles só estão defendendo o interesse da própria categoria deles. Não há nenhum interesse do Bolsonaro ou do Trump de defender a população, defender o povo. E daí eles se apresentam como outsiders. E daí o que o Ernesto Araújo fala é que, acima de tudo, é uma luta contra a ideologia. Como se aquilo que eles fazem, como se aquilo que eles representam, como se aquilo que eles dissessem, como eles atuam no cenário político, não fosse ideológico. Como se eles estivessem fora da ideologia. E essa é outra grande bobagem, porque não tem nada que seja fora da ideologia. Você tem várias ideologias conflitantes, você tem várias linhas ideológicas que podem estar juntas numa mesma retórica, embora sejam contraditórias. Você pode ter uma pessoa que defende aspectos ideológicos de diferentes ideologias numa única frase, às vezes, mas não há nada que seja fora da ideologia. Então, tanto a retórica do Trump, quanto do Bolsonaro, quanto do Ernesto Araújo, essas falas são tremendamente ideológicas. Elas são profundamente ideológicas e de uma ideologia que é muito prejudicial. A mesma ideologia que levou a guerras mundiais no século XX. Embora ele pense que o nacionalismo, como ele imagina, não tem nenhum tipo de efeito negativo, ele tem de fato, ele tem efeito de acirrar a diferença entre as pessoas. Quando você estimula a valorização das diferenças, o que você leva em algum momento é a crença de que alguns grupos são muito melhores do que outros, ou muito mais merecedores de certos benefícios e privilégios do que outros. A retórica da diferença, ela é exclusiva por natureza. Porque se você tem um país ali que acha que é superior a outros, o que ele vai fazer é negligenciar países que precisam também. É negligenciar dar apoios a refugiados, que é uma coisa que eles dizem frequentemente, né? Essa invasão muçulmana na Europa, a invasão de imigrantes nos Estados Unidos. Ou como diz o Trump, né? A infestação de imigrantes. Porque o termo que eles utilizam ainda é mais depreciatório, né? É uma infestação. Você tem uma infestação de imigrantes. Então você tem essa noção excepcionalista, como se nós fôssemos melhores do que os outros, e essa corja, essa escória do mundo estivesse querendo parasitar a nossa grandeza. E o Ernesto Araújo pensa estar fora de uma ideologia, né? Aquilo que ele defende não é ideológico na cabeça dele, sendo que na verdade é profundamente ideológico e perigoso. Toda a fala do Ernesto Araújo, ela é completamente ideológica. E outra coisa que também fica clara nesse discurso é como eles se inserem nesse processo global rumo à extrema-direita. Então ele fala em diferentes momentos, né, de que há um zeitgeist, de que há um espírito do tempo que leva nesse sentido, e isso não é espontâneo. Embora sejam movimentos que surgiram, às vezes, simultaneamente, nesse momento você tem comunicação, você tem realmente relações entre diferentes partidos extremistas pelo mundo, entre diferentes grupos extremistas de direita pelo mundo, que estão agora tentando encaminhar projetos políticos em direção à extrema-direita. Então não é um movimento espontâneo, embora possa ter surgido a partir de certos fenômenos históricos, a partir de certos eventos, a crise global de 2008, a perda do poder aquisitivo da classe média, você observa certos elementos de ressentimento que motivam isso, mas hoje em dia é um movimento muito unificado. Você tem líderes de partidos extremistas no mundo dialogando. A gente até viu recentemente aqui o documentário The Brink, sobre o Steve Bannon. O Steve Bannon foi o estrategista-chefe da campanha do Trump. Ele tem agora aquilo que se chama The Movement, que é justamente esse projeto agora de dialogar com diferentes extremistas pelo mundo, extremistas de direita, e unificá-los em torno de uma pauta comum. E ele está em diálogo também com o Eduardo Bolsonaro, ele está em diálogo com o governo Bolsonaro. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, o futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né, pelo que tudo indica, ele integra esse The Movement e é o representante brasileiro dele. Como é de se esperar, a fala do Ernesto Araújo horrorizou as pessoas, né, os jornalistas, quem ouviu isso aí, quem não fazia parte daquele think tank conservador ali, né, quem estava ouvindo aquilo ali, e deixa muito claro qual é o projeto de relações exteriores do Brasil no mundo. Então agora você tem um governo fundamentado basicamente em teorias conspiratórias, o globalismo, o climatismo, como ele diz, a ideologia de gênero, o marxismo cultural. Então tem vários princípios motivadores e princípios para implementar o medo, né, para implementar a rejeição ao que eles chamam de globalismo. Né. Mas como eu disse, a gente tem que voltar em algum momento e entender o que é esse globalismo, o que isso quer dizer de acordo com o que eles pensam, né, e como isso motiva também as práticas do bolsonarismo, do trumpismo e de outros movimentos extremistas pelo mundo. Eu quero saber se vocês assistiram essa live do Bolsonaro, que eu mencionei no começo aqui, a live dele no hospital, né? Sério, gente, é deprimente ver a cena ali, desnecessário mesmo. E também se vocês assistiram, né, ou vocês leram alguma coisa sobre essa fala do Ernesto Araújo no Heritage Foundation. O que vocês pensaram dessa fala? Eu vou deixar aqui o link para a fala integral, aqui o vídeo dela, para vocês assistirem se quiserem também. E outra coisa, né, que agrava ainda, acho que a fala do Ernesto Araújo, é que a presença dele é um pouco também patética, né? Ele é alguém que não tem muita fluidez, então acaba sendo um pouco moroso o negócio, pesado, ou ficar ouvindo ele 1 hora falando ali, sem muita articulação, perdendo-se na fala, então é complicado. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essas falas do Ernesto Araújo, sobre essa nova teoria conspiratória agora do climatismo,
de que há uma conspiração em torno do aquecimento global para destruir a soberania de certos países como o Brasil. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!